Um levantamento mostra que mais da metade de presos em flagrante recebeu liberdade provisória nas audiências de custódia, que completou hoje, então, 10 anos de existência. Já vou começar com o João Belucci, que disse que está indignado com essa notícia, e a gente vai repercutindo junto com a nossa bancada. Pois é, David e todos os companheiros aqui da bancada, realmente causa muito espanto, né? É possível alegar, olha, a audiência de custódia solta bastante porque a polícia prende mal. Inclusive as autoridades brasileiras, na figura do ministro da Justiça Lewandowski, chegaram a alegar isso. Se solta bastante é porque foram efetuadas más prisões, mas eu discordo frontalmente da existência do Instituto. Por mais que se diga, vai verificar ali os requisitos da prisão, enfim, acho que já é o trabalho do delegado, acho que é mais um custo. E lamenta-se muito esse número, né? A sensação tanto de insegurança quanto de não punição para crimes, ela é real, não é, David? A gente observa no dia a dia aí, não conheço ninguém que diga, não, o sistema de justiça brasileiro está funcionando a plenos vapores, quem cometeu crimes vai preso. Não, tem sempre essa ideia que, na minha visão, é equivocada da ressocialização, já que você não ressocializa vítimas, né? A ideia é ressocializar o criminoso, o que ele pode fazer no máximo é pagar prestações, né, trabalhar na cadeia para indenizar quem foi vítima dos seus crimes, e não, né, sai da cadeia, estuda meia dúzia de livros ali, faz resenhas toscas na cadeia e sai, né, diminui a sua pena e vai lá e, quando é preso, tem a tal da audiência de custódia para que ele fique tudo garantido. E a gente teve uma audiência recente, né, que os juízes perguntam, tá tudo bem? A temperatura do ar tá boa para você, querido? Você quer um café, né? Então, a gente ainda tem esse tipo de indignação nas audiências de custódia, David. Não, sem dúvida, né? E a gente vê cenas dessas cada vez mais comuns, realmente, onde parece que as pessoas de bem não são tratadas da forma como devem, e aqueles que cometeram crimes nessas audiências de custódia recebem todos esses benefícios. Mano, já ergueu o microfone. Eu discordo dessa abordagem, assim. Eu acho que a gente precisa de um Estado democrático de direito com limites. O Estado limitado é o Estado que garante direitos fundamentais para as pessoas. Se a gente tem um Estado sem limite algum, a gente acaba alimentando o Leviatã, né? A gente acaba alimentando um monstro que se volta contra as liberdades de todos nós. Por isso, ter a submissão de um preso à justiça, que ele veja um juiz, eu acho que é muito importante. Se a gente está tendo muitas pessoas que acabam saindo soltas após a audiência de custódia, a gente precisa pensar como aperfeiçoar o modo como a audiência de custódia funciona, o tipo de informação que chega até o juiz para tomar aquela decisão, as prerrogativas também, quando que a gente pode ter prisões preventivas, a gente pode fazer todo esse debate. Mas a ideia de prender alguém sem que a pessoa veja um juiz por um tempo muito grande, eu acho que essa ideia é uma ideia ruim, que acaba alimentando muitos abusos. Ele vê o juiz, mas muitas vezes não vê ali uma cela de prisão, Mano Ferreira. Acho que a Ana Beatriz, o Gesualdo também querem falar sobre isso. Ana, fica à vontade. Obrigada. Não, o que eu queria colocar aqui é que, pela fala dos nossos colegas, a gente percebe que, mais uma vez, o principal problema que a gente se depara é a falta de segurança jurídica. Porque a gente está aqui discutindo a questão da audiência de custódia, mas o fato na audiência de custódia, não existe grande objetividade, não existem requisitos muito concretos para que você mantenha ou não essas pessoas presas. E os que existem não são uniformemente aplicados. Então, quando a gente fala que existe um problema, este problema é muito mais, como o Mano coloca, de como essas audiências estão sendo feitas, de como elas estão sendo presididas, do que propriamente a existência do Instituto. E aí eu concordo com o Mano que eu acho muito prejudicial a um Estado democrático de direito que a gente prenda uma pessoa sem que ela passe minimamente por um juiz, né? Diretamente pelo delegado, vai direto para a cadeia. Acho que isso não é saudável. E a gente tem que, para fazer essa análise, pensar não só tá prendendo o bandido que roubou meu celular, mas no todo, né? Mas calma, assim, eu tô entendendo a análise de vocês, mas aí enquanto a gente vê que mais de 50% das pessoas presas em flagrante, cometendo algum crime, são liberadas na audiência de custódia, tem um outro dado também que eu gostaria de trazer para nossa discussão, sobre a forma como as pessoas têm visto a violência. Segundo dados do Datafolha, 72% dos brasileiros mudaram de alguma forma a rotina
né, a qual eles estavam habituados ali, por conta dessa insegurança. Então, as pessoas estão indo para a rua sem aliança, sem o cordãozinho de ouro, o celular não é utilizado mais na rua. Aí a gente vê a instituição da audiência de custódia acontecendo e as pessoas inseguras, então alguma lógica a gente precisa reverter, precisa mudar. Mas isso é falta de policiamento, não é necessariamente a questão da audiência de custódia. Veja, eu não sou um garantista, não. Pelo contrário. Mas não tem a questão também do policial prender muitas vezes e aí ficar... Mas aí o problema prendeu, não é o acabou juiz, de o problema prender é a e lei. solta já de novo? É a lei que isso. estabelece quais são os critérios para manutenção da prisão preventiva ou não. É isso que é feito na audiência de custódia. Primeiro, analisar se o preso foi eventualmente violado nos seus direitos, por exemplo, se ele foi agredido. Segundo, se avaliar se a prisão é proporcional. Para evitar, por exemplo, que aquela velhinha que roubou um saco de açúcar, ela fique presa de forma indefinida. Porém, o que ninguém tem falado é que há cerca de 15 dias, e eu tenho um artigo publicado nisso no site Migalhas, mudaram as regras da prisão preventiva. E agora ficou mais difícil. Aquele que é preso em flagrante, para que ele saia em liberdade, e isso é apurado na audiência de custódia, ficou mais difícil. Por exemplo, crimes com violência ou grave ameaça. Muito provavelmente agora na audiência de custódia não haverá a concessão da liberdade provisória. E o que o juiz faz numa audiência de custódia? Aplica o que está no Código de Processo Penal. Portanto, endurecido agora o Código de Processo Penal, com essa lei de cerca de 15 dias atrás, a tendência é que nas audiências de custódia haja cada vez mais gente colocada em liberdade. Mas isso é o juiz aplicando a lei. O problema não é da audiência em custódia em si, são dos requisitos criados para manutenção ou não desses criminosos durante a audiência de custódia. E mais, foi criado também na audiência de custódia agora um ponto muito polêmico, eu tenho outro artigo sobre isso, convido à leitura, a coleta obrigatória de material biológico. Aquele que é preso por crimes violentos ou de grave ameaça deverá se submeter na audiência de custódia à coleta de material biológico para que se forme um estudo, para que se forme um banco de dados mais apurado, de dados né? biológicos. Exatamente, é um outro ponto muito polêmico e muito interessante. Não, sabe o que eu ia comentar? Que a gente tem uma questão no Brasil, estrutural, por assim dizer, que prejudica a análise que uma audiência de custódia deve fazer. Então, pra gente ter noção, se você cometeu um crime num estado que não é o que você está agora, e depois você vai a uma audiência de custódia, muito provavelmente você será considerado réu primário. Porque as polícias brasileiras não têm, a justiça brasileira não tem um banco de dados unificado. É algo absolutamente básico e rudimentar. E isso mostra que o problema não é o instituto da audiência de custódia em si. O buraco é muito mais embaixo. Porque é algo que é absolutamente simples de você fazer, que é compilar vários bancos de dados ao redor do Brasil, e parece que ninguém fala sobre isso. Ninguém tem interesse em fazer com que haja unificação de dados sobre crimes e criminosos no Brasil. Então, o que a gente está vendo aqui, eu entendo muito a insatisfação, a indignação das pessoas quando veem pessoas saindo na audiência de custódia. Mas cabe a nós aqui apontar que o problema não é esse. Qual que é o problema, então? Qual que seria a solução viável para que a gente veja a segurança sendo implementada, que as pessoas não mudem os hábitos, então? Por exemplo, eu quando saio também, eu tomo esses mesmos hábitos que as pessoas realmente estão mudando na rotina. Não utilizo o celular na rua, que nem fui viajar no fim de semana. Aqui em São Paulo eu não uso o celular. Quando você tira o celular na rua, você fica até receoso. Eu olho do lado assim, do lado pro outro. Aí eu lembro, falo, pô, não tô em São Paulo. A solução é muito milagrosa, David, é deixar criminosos na cadeia, não tirá-los da cadeia. Essa é a solução que a humanidade sempre apresentou, mas ao longo dos anos... Depois do processo. Não, depende se é flagrante, não. Não, se é flagrante, não. Todo flagrante significa necessariamente que o indivíduo é culpado. Existem flagrantes forjados, flagrantes adulterados e flagrantes... Mas qual o percentual, Jesus? Ainda que seja um mínimo percentual. Não, mas ele não pode responder preso? Se ele é pego em flagrante, pode responder preso. Dependendo da gravidade do crime, ele vai responder preso. Não haverá mais a concessão da liberdade provisória, porque alterou a lei. E a lei parece agora um pouco mais proporcional, um pouco mais razoável, para manter a criminalidade grave, a criminalidade pesada presa. Não, a lei é frouxa, mas também Desculpa, é um pouco injusto a gente colocar toda a responsabilidade sobre essa sensação de insegurança que a gente vive no Poder Judiciário ou na audiência de custódia. Porque a gente precisa, mais do que punir quem cometeu, é prevenir que os crimes aconteçam. E isso é feito como? A partir de treinamento de polícia, a partir de trabalho de inteligência. Então, a solução passa por isso. Preso também é importante. Claro. Porque quando a gente vê a porta giratória, o volume de gente que tem 30 passagens e continua tendo novas passagens, aí é um problema do judiciário. O judiciário brasileiro é muito bem pago para apresentar
um serviço que está muito abaixo daquilo que a população merece, inclusive do ponto de vista do tempo que os processos demoram. Mas, então, mano, a gente precisa pensar como fazer com que o judiciário seja mais eficiente, mais rápido e menos caro. Mas, porque mano, o ele é judiciário caríssimo. aplica a lei. Se a lei é falha, o problema não é com o judiciário em si, é a alteração da lei que é necessária. Não, mas juiz se que o solta, o indivíduo juiz se mantém senta em cima do preso, se o processo, juiz- não é a lei que está mandando ele sentar em É cima a do liberdade processo. provisória tem requisitos objetivos. Se esses requisitos objetivos são cumpridos, o juiz tem que colocar livre. Sim, O que nós temos que mudar é isso. Eu estou falando E da acredito, demora nos processos. Quando o juiz escolhe Isso é deixar lá no estrutural. fundo da gaveta. Por mais caro que seja o nosso judiciário, e é caro, desproporcionalmente é caro, nós não temos nem 20 mil juízes no país. Nem 20 mil juízes. mas não- E não hoje há há um problema. déficit. Peraí, Há um mas- déficit de funcionários Não, no Poder Judiciário gigantesco. Isso não dá, Gesualdo. 1,6% do PIB é o Pois custo do nosso isso- judiciário. É isso que eu tô falando da desproporcionalidade. Apesar de ser muito caro e é desproporcional, nós não temos juízes suficientes ainda. Eu 20 mil discordo contando disso. ministros. Basta você- Discordo. Isso é dado estatístico. E Isso o é maior número. litigante do Brasil é o Estado. Sim. Então- Mais 60% das ações, Então inclusive. tem algo que é o Estado que precisa resolver. Como diminuir a quantidade de litigância do próprio Estado para fazer com que o judiciário tenha menos processos acumulados. Então, não dá para ficar colocando, não, agora o que a gente precisa para resolver é mais concurso para aumentar o gasto com o Não, juiz. Não dá. Não, pelo amor de Deus, não precisamos de mais Mas necessariamente esse recurso, não não. é proporcional, gente. Nós temos 210 milhões de habitantes, temos 20 mil juízes. É proporcional isso? O que eu Tá acho... ótimo, tem que diminuir um pouco. Não, Inclusive, gente, até peraí, vide a mentalidade dos não, juízes pera- brasileiros, em grande parte, é A garantista litigiosidade Mas mesmo. vocês em estão- todos os sentidos, inclusive na vida Calma, privada. uma vez. Vocês estão esquecendo de uma coisa que é o seguinte, né? Quando a Carta Constitucional foi feita, depois do final da ditadura, o momento era de muita apreensão. Então, essa questão de acesso à justiça era muito cara para o Constituinte. Então, todo mundo pode litigar para qualquer coisa e o tempo inteiro. E o Brasil, por conta disso, sofreu uma crescente de judicialização de questões que não necessariamente precisariam ser levadas ao Poder Judiciário. As pessoas estão acostumadas a falar, vou resolver na justiça, vou para a justiça, pelas coisas mais... é ótimo. Né? Não, é ótimo, mas o que eu acho é assim, nós como Estado, diante de todas as falhas que a gente tem, da ineficácia do nosso Poder Judiciário, e aí, Jesuado, é ineficaz. Mas a gente tem precisa dúvida, não tô dizendo que é criar eficaz, não. mecanismos, por exemplo, quando a gente fala de transporte aéreo, que é uma questão que afeta muitas pessoas no país. Você vê uma série de iniciativas, por exemplo, para resolução extrajudicial desses conflitos. As companhias aéreas recebem incentivo para resolver as questões com seus consumidores antes disso virar um processo. O que eu defendo aqui é que a gente tenha mais iniciativas como essas para tentar desafogar um pouco o Poder Judiciário sem precisar fazer mais concurso, sem precisar pôr mais dinheiro, porque o dinheiro tem, ele só não está sendo utilizado adequadamente. Não, mas aí a gente tá falando de uma questão que eu acho que vocês não tocaram no ponto. Do retrabalho que a polícia tem de prender e muitas vezes ter que voltar a prender aquele mesmo criminoso porque que às parte- vezes tem 17 passagens pela polícia. que Eu até quero fazer a pergunta para nossa audiência, se você se sente seguro, se você já mudou algum hábito aqui. Eu vou acompanhar no chat para saber se só eu tô tendo essa percepção, porque parece que vocês não estão tendo isso. É que parte da premissa é que o policial tá sempre errado nessa cultura bandidólatra e o judiciário garantista. Quem tem que perguntar se tratou bem a polícia é pro bandido. Você tratou bem a polícia? Você agrediu a polícia? Não é o contrário. A autoridade policial é o Estado. É presumido que ele fez o trabalho correto. A defesa do bandido tem que provar o contrário. Ainda mais crimes como flagrante, crimes hediondos. Isso aí é bem óbvio. Só que aí, como o Gesualdo colocou, tem os critérios da lei. Mas esses critérios também pode-se fazer uma interpretação mais dura para manter presa a pessoa também. O que a gente vê é que o judiciário tem uma sede em soltar as pessoas por uma cultura que está impregnada nesse judiciário. E a gente ouve o discurso de muitos juízes e observa o descolamento completo da realidade. É um discurso de como está numa torre de marfim falando para as massas quando não são afetados por esses problemas do dia a dia das pessoas, e os juízes falam como se estivessem num outro mundo. Vide os salários deles, os 2 meses de férias e todos os outros penduricalhos Isso é um para juízes. absurdo. Por isso que eles vivem num outro mundo. Eu acho que o primeiro ponto também que deveria ser visto é a questão... Eu tenho passagens pela polícia, qual que é o meu histórico? Porque eu sempre repito Mas essa daí frase. isso passa por O compilar os dados de O crime. verdadeiro pedido de desculpas é mudança de atitude. Eu acho que, assim, não existe outra forma de você pedir desculpas à sociedade do que você mudar a sua atitude. Aí você vê a pessoa reincidindo no crime,
ela não pediu desculpas de fato à sociedade. Não, e tem outra coisa. Em análise de política pública tem um conceito fundamental que se chama accountability, que quer dizer basicamente o seguinte: qual é o grau de responsabilidade que aquela pessoa que toma a decisão vai ter caso a decisão que ela tomou gere efeitos negativos para a sociedade ou positivos, né? Para você incentivar o bom efeito e desincentivar o mau efeito. Qual é o grau de accountability do judiciário brasileiro? Ou seja, o que é que muda na vida de um juiz quando ele manda soltar errado? Ou quando ele manda prender errado? Nada. Não muda nada. Ele continua simplesmente como se fosse a lei da gravidade, ganhando mais conforme o tempo passa. O tempo passa, ele ganha mais, independentemente da qualidade das decisões que ele toma. Isso precisa mudar. O judiciário brasileiro, ele precisa ser responsivo a critérios de qualidade para que a gente tenha uma prestação de serviço que seja minimamente coerente com o custo que esse serviço traz para a sociedade. Mas hoje, o judiciário é quase uma casta intocável, que decide como quiser e não tem consequência nenhuma para a vida do próprio juiz. Não, perfeito. Além de não ter consequência, se ele fizer muita besteira, o judiciário decide, vai para casa recebendo salário. Então é completamente descolado da realidade do mundo dos juízes. E ainda quando vai lá, muitos dos juízes soltam bandidos e a sociedade fica, poxa, a gente paga tanto para isso, para ter bandidos soltos. Juízes não são demitidos, são aposentados compulsoriamente com valores proporcionais de recebimento. Isso é um absurdo. Fora férias de 60 dias, são essas regalias que a gente é contrário. Mas não que o juiz tenha um bom salário, sem dúvida, que lhe dê tranquilidade para fazer um julgamento, que o judiciário tenha estrutura, que hoje não tem, em que pese ser extremamente caro. E é extremamente caro porque banca altíssimos salários de juízes e não dos funcionários de um modo geral. Não, e aí a gente vê pouca efetividade em relação à análise desses dados, a questão da reincidência criminal, e com isso a população sofrendo, tendo que mudar os seus hábitos. Então, assim, acho que esse que é o ponto, de realmente haver uma alteração nas leis para que a lei seja cumprida, mas com mais rigor, né? Não de forma branda, como a gente vê muitas vezes. Não sei se alguém compactua da mesma Eu só acho que segurança passa necessariamente por polícia na rua, e cada vez menos o estado de São Paulo tem isso. Basta ver que, vou dar um dado aqui, há 30 anos atrás, nós tínhamos mais policiais do que temos agora, policiais militares na rua do que temos agora. A população aumentou e a polícia caiu. Vou dar um dado pessoal. Eu estava aqui, nós estamos aqui na Paulista, e hoje, antes de chegar aqui na Jovem Pan, eu estava andando pela rua e estava usando meu celular na rua, porque tinha policial em cada esquina. É GCM. O policiamento, é GCM, e tinha polícia militar também. Isso traz segurança ao cidadão. Portanto, segurança pública passa, num primeiro momento, pela polícia. E, infelizmente, o número de policiais militares do estado de São Paulo diminuiu. Não fosse o aumento da GCM, o problema seria ainda maior. Não, mas aí a gente vê em várias cidades, né? Rio de Janeiro, tem algumas cidades que você não consegue utilizar, por exemplo, qualquer coisa sem que os bandidos ajam. Às vezes até a polícia recomendou, não usa o celular aqui nessa rua, ou não deixa a sua bicicleta aqui. É da própria polícia, eu já ouvi isso. Acho que o ponto é esse, né? Como a gente, de alguma forma, normalizou isso, né? Sim. Como se fosse uma premissa básica. Outro dia eu tava num carro de aplicativo e eu tava conversando com o motorista e ele falou exatamente sobre isso. A passageira quis ir com o vidro aberto. Eu falei uma vez, vão pegar seu celular. Eu falei 2 vezes, vão pegar celular. Ah, imagina, não. Na terceira vez, o moço de bicicleta passou e pegou o celular dela. Então, assim... Bandido. O moço de bicicleta, enfim. O bandido pegou o celular dela. E aí ela ficou brava e disse que São Paulo era uma cidade muito violenta. E ele falou assim, poxa, mas eu te avisei várias vezes. A gente, de alguma forma... tá normalizando que a gente não pode sair de celular na rua. Que eu não posso sair para correr no parque de manhã com a minha aliança de casamento. E isso é muito traumático. Porque como a gente vai criar os nossos filhos num ambiente que a gente não tem liberdade de andar na rua, que a gente não pode usar os nossos pertences, que a gente não pode parar um carro sem ser num estacionamento de R$50, porque a gente tem medo que alguém vá roubar ele na rua. Isso é muito doloroso como sociedade. E aí o criminoso que cometer muitos crimes, ele ganha uma série de TV para ainda ter um grande fã-clube. Não, e tem uma série de questões assim que a gente precisa avaliar também sobre a percepção de que onde existe o crime organizado agindo, também tem o favorecimento da segurança pública. Por exemplo, já citei aqui no programa alguns lugares que você vai onde as facções não deixam que as pessoas sejam roubadas para você estimular o turismo e com isso também eles terem lucro. Então assim, olha a inversão de valores, né, que a gente vive atualmente, mano. Pois é, mas a gente não pode também entrar numa narrativa como se os bandidos fossem pacificadores. Não, porque
em muitos lugares, territórios em que os bandidos são quase instalam uma espécie de monarquia praticamente, né? Onde o morador ele é submetido a toda a série de arbitrariedades pela simples vontade do bandido. Há lugares no Rio de Janeiro em que o chefe do morro ele escolhe qual é a mulher, qual é a filha que ele vai namorar. E a mulher, obviamente, não tem escolha diante disso. Então, há crimes até sexuais cometidos por esses bandidos, em nome desse lugar que eles se colocam como se fossem os grandes guardiões da comunidade, aqueles que estão garantindo a segurança, o bem-estar, colocando algum serviço, de vez em quando dá uma cesta básica, dá algum tipo de serviço para tentar ter uma imagem positiva, mas tendo como base da sua ação o crime, a violência. E a gente não pode normalizar isso. A gente precisa tratar bandido como bandido e polícia como polícia.